Tudo bem com você? Bem-vindo ao nosso canal, podcast No Centro do Palco, aqui pelo YouTube e nas redes sociais. Muito obrigado pela sua visita. Aqueles que estão nos acompanhando há mais tempo, muito obrigado. Você sempre deixando lá o like, deixando alguma mensagem para nós. Isso é muito bem-vindo. E, de novo, aqui na próxima sexta-feira, falando um pouquinho do nosso mercado de feiras e eventos de negócio. Novamente acompanhado com a Cláudia Coelho, aqui do nosso lado. Bem-vinda. Obrigada e boas-vindas para o nosso convidado ilustre hoje, César. Exatamente. César Beauty, César tudo, né? César, o grande César. Nada. César da Beauty. Descobri que A Beauty virou o sobrenome do César. César Tsukuda. Descobri que César vem do nome romano. Então, nós vamos explorar um pouquinho essa história. César, primeiro de tudo, muito obrigado pela vinda, pela presença de você estar aqui. O César Tsukuda, nosso diretor geral da Beauty Fair, idealizador junto com toda a família Kezak, desde o primeiro momento da Beauty Fair, eu acho que há 14, 15 anos. Não, Paulo, já fazem 20. 20 anos. Esse ano era para ser a 20ª edição, né? Mas como a gente pulou uma da pandemia, então esse ano é a 19ª. Mas o ano que vem tem comemoração. Então, ano que vem é ano de festa. É isso aí. E César, acho que a gente te convidou aqui para a gente bater um pouquinho, bater esse papo gostoso, falando um pouco de feira, mas falando principalmente da pessoa. A gente começa sempre desta forma, né? Eu estava brincando aqui, um pouquinho antes da gente começar a gravação, eu estava querendo saber se você tinha algum outro nome no meio entre César e o Tsukuda, e que você me disse, tem o Augusto. Então eu queria que você explicasse para nós de onde vem César Augusto. O Paulo, vem do meu avô, né? Meu avô era um personagem muito particular, do qual eu guardo ótimas lembranças, e parte dos valores que a gente carrega, eu acho que foram muito... Claro que os pais são fundamentais, mas meu avô foi uma figura muito especial para mim na minha infância, né? Infelizmente ele foi comecinho da minha pré-adolescência, mas eu lembro muito do meu avô e hoje uma honra muito grande saber que foi ele quem sugeriu a minha mãe esse nome, né? Porque ele gostava muito de história, gostava muito de estudar e tal, e ele era uma pessoa muito particular, porque ele veio do Japão. E ele falou, a primeira coisa que eu queria fazer era aprender a falar português. E não satisfeito em falar português, ele foi dar aula de português. Cara. Mas ele não foi dar aula de português para japoneses. Ele foi dar aula de português para brasileiros. Nossa, Na escola normal. Então ele era uma pessoa meio diferente. Ele gostava muito de história, né, de coisas do passado. O Império Romano era uma das coisas que ele gostava muito. Então ele teve 9 filhos, mas só 2 homens. E desses 2, um chamava Caio e o outro chamava Júlio. Faltou o César. E aí eu não fui o primeiro neto, mas de alguma forma minha mãe acabou acatando o pedido dele, e eu virei César Augusto em função de um desejo do meu avô. E isso, eu agradeço isso porque eu virei meio um queridinho dele em função disso, né? E a parte da questão do bem-querer, né, os ensinamentos que ele trouxe, e acho que pautam, né, a nossa vida em relação a como você age, como você pensa, né? E tem muitas coisas que, desde aquela época, 6, 7, 8 anos de idade, a gente acaba guardando, né? Então é função do avô. Mas você sabia dessa história? Não, eu até agora queria saber. O seu avô é japonês, seus pais são japoneses ou brasileiros? E você? Meu avô é a primeira geração, é o que de fato veio do Japão, né? Então ele é Issei. Meus pais, tanto por parte de tanto mãe quanto pai, já são nascidos no Brasil, e eu também sou nascido no Brasil, 3ª geração. Né? Tá vendo só? César, assim, nós que trabalhamos no mercado de feiras, a gente te conhece. Mas tem uma coisa que eu fico sempre na história para tentar saber e ir atrás dela, né? Você está no Grupo Kezak há muito tempo. Eu estou no Grupo Kezak há 28 anos. Você estava antes da Beauty Fair começar. Antes da feira, né? Você, então, pegou a fase onde a Kezak era expositora de outra feira. Exatamente.
E você montava essa feira lá. Você montava o stand da Ikezak, era por aí? Eu comecei a participar de feiras, Paulo, até curioso. Eu entrei no grupo para cuidar da parte de importação de móveis para salão de beleza. Como eu estava recém-formado, ou para me formar, na verdade, ali de comércio exterior, e aí eu entrei para fazer essa parte de importação. E a parte de móveis é um negócio relativamente pequeno, né? E móveis, a gente levava esses móveis para feiras de cabeleireiro, Brasil afora. E eu lembro que teve um dia que o gerente lá dos móveis falou: poxa, César, tô precisando de uma ajuda, né? O que aconteceu? Ele falou: ó, você é jovem e tal, você não quer ir para uma feira lá no Rio de Janeiro, que nós vamos expor? Posso ir, né? Ele falou: não, sabe o que é? Uma pessoa que ia, passou mal, não vai poder ir e tal. Você consegue ir? Não tinha nada que... Não sei o que tem que fazer. Esse é o Rio de Janeiro que seria legal. Mas me fala, né? E aí eu fui para uma feira no Hotel Glória, né? Que tinha uma feira... Chique, hein? Você foi chique, pois é. E era uma feira de cabeleireiro que era muito grande no Rio de Janeiro. E aí foi a minha primeira experiência de participação de feiras, né? De montar e desmontar e tal. E a partir dali eu comecei a participar, gostei, né, do negócio lá de participar de feira, muito interessante, porque eu sempre achava assim que eu trabalhava num banco, até eu falei essa história pro Ricardo Ikezak, né, eu falei assim, no banco para mim tá tudo bem, mas você no banco você enxerga só um pedaço do negócio, né, só a parte... Só pra gente voltar, antes de você ir para o Ikezak, mesmo recém-formado, praticamente... Você começa a sua vida profissional, então, no banco. No banco, eu fiz comércio exterior, né? Então eu trabalhei no câmbio, na parte de câmbio do banco. E eu, América do Sul, como todo bom descendente, né? Perfeito. E eu acho que eu fiquei 2 anos e meio lá, alguma coisa assim, 3 anos mais ou menos. E como eu trabalhava no câmbio, eu entendia bastante os documentos que faziam parte, né, do processo de importação. Só que aquilo para mim era um certo incômodo, porque aquele documento é só um meio, né? Eu queria saber de onde vem o produto, para onde vai, como é que faz para chegar, que é mais vida real, né? Comprar e vender e tal. E aí teve essa oportunidade na Ikezak e assim eu comecei, né? Então, vendo a parte de comércio exterior. Sabe que é interessante, que a gente vem conversando com muita gente, né? Sim. E é engraçado como as histórias das pessoas se cruzam. A história de quem faz sucesso, de alguma forma, eu considero você, César, um cara de sucesso, é sempre a curiosidade do algo a mais. É essa coisa do saber um pouco mais, não ficar limitado apenas àquilo que te mandaram fazer ou que você quer enxergar além. E acho que é isso que você está querendo dizer com relação a esses documentos. Eu tenho essa percepção de várias pessoas aqui. Paulo, eu acho que a questão da curiosidade, né? Que é um pedaço da natureza da criança, né? Acho que isso a gente não pode perder nunca, né? Porque ao saber que você não tem um mundo para ser explorado, né? É claro que você não sabe nada, né? Mesmo depois de tantos anos de experiência, não tem a menor dúvida que você não sabe nada, né? Você pode até saber muito, mas esse muito, quando você olha para o mundo, você fala, Nossa Senhora, né? Tem muita coisa. Não sei absolutamente nada. Nos ensina que a gente tem alguma coisa para aprender de novo, né? Cláudia, você sabe que fazer feira, sem dúvida, mas eu não conheço muito pouco outros setores, né? Mas eu me considero mais um player do mercado de beleza do que efetivamente um organizador de feira, apesar de hoje ser o nosso negócio, né? Está hoje na maior feira do setor. Então, mas eu relutei muito, viu, admitir que a gente era um organizador de feira, né? Mas com muito orgulho, hoje a gente é um organizador, mas eu acho que a gente é mais especialista no mercado de beleza do que efetivamente um organizador de feira. Faz parte do contexto, né? Vai lá. Eu ia perguntar, naquele momento que você foi pro Hotel Glória, gostou do que viu, como que você enveredou por essa área dentro da Beauty Fair
já dentro da Ikizaki, na verdade, já que ainda não tinha Beauty Fair. Como que começou? Como que foi? Olha, isso foi nos anos 98, talvez, né? Portanto, eu nem imaginava, e eu confesso que dali surgiu só um gosto, né? Um sentimento gostoso de que, poxa, participar de feira é um negócio legal. E ponto. Mas nem por um minuto sonhou em nem fazer nada diferente do que participar da feira. Mas a gente, em 2001, lançou uma marca chamada ProArt, que era uma marca de acessórios que depois a gente acabou vendendo. E sempre tinha uma conversa dentro do grupo do que fazer de novo, o que fazer de diferente. Pouca gente sabe dessa história, hein, Paulo? Mas talvez uns 90 dias antes da gente ter tido a nossa confusão lá com a Alcântara Machado, pouco menos, não menos até, eu falei, poxa, a gente poderia fazer uma feira. Mas jamais imaginei uma feira desse tamanho. Era mais um evento, com profissionais e tal. Mas falei de fazermos uma feira. E aquilo lá ficou numa conversa meio jogada ao vento. Aquela coisa que você tem uma ideia, um conceito, mas nem avança, né? Só faz o comentário. E depois de algumas semanas, ou talvez 1 ou 2 meses, a gente teve a briga lá com da qual eu não me orgulho, mas com a Alcântara Machado, em função de muitas mudanças que tiveram lá na Alcântara e tal. E aí a gente acabou tendo essa dissidência e resolveu montar a nossa, né? E aí são os anjos, né? Que conspiram a favor, porque aquilo lá, cá entre nós, beirou a irresponsabilidade, né? Porque a gente não sabia fazer nada de feira, não sabia nem para quem ligar, né? Você tá indo lá na frente já, mas assim, que a gente aqui sabe um pouco de como as coisas aconteceram, né? Mas você está dizendo assim, vocês eram expositores, né, de uma feira da Alcântara Machado à época, e participava das feiras, como você estava dizendo. E aí, tá, legal, um dia vamos fazer, quem sabe a gente faz um evento, faz alguma coisa e ficou. Só que aí, durante 3 meses antes da feira que vocês participavam, à época da Alcântara, vocês tiveram um desentendimento com a organização. E, bom, o Sr. Ikizaki, no fundo, não era uma pessoa muito fácil do ponto de vista de tomar decisões. Ele tomava a decisão dele e quem vinha atrás que viesse. Era mais ou menos isso. Ô Paulo, mas você sabe que o Sr. Ikizaki, na verdade. O Sr. Ikizaki, ele, no primeiro momento, ele era contra. Porque vocês tiveram desentendimento e, bom, e aí? O que a gente faz agora? Numa mesa a gente estava discutindo e surgiu a ideia de fazer vamos fazer a nossa. Né? E o Sr. Ikizaki não soube disso até então. Depois que a gente falou, puxa, acho que não tem jeito, porque faltavam 90 dias, né? A Ikizaki já estava convidando os cabeleireiros, a Taif convidando os lojistas, e a gente falou, poxa, e agora o que a gente faz, né? Tal, e aí resolvemos, vamos fazer a nossa. E não falamos isso para o Sr. Ikizaki num primeiro momento. Nós fomos falar alguns dias depois, porque estava tudo tão corrido, né? Puxa, onde faz? A Center Norte, não sei o que e tal. E aí tinha lugar no Center Norte, um pavilhão vermelho aqui. Na época não tinha nem essa construção da frente, né? Exatamente. E aí a gente tinha o pavilhão vermelho bem na data do AMB, que a Alcântara fazia. E aí reserva a data, aí fomos falar pro Sr. Ikizaki. E o Sr. Ikizaki era um tipo que ele falava não falando sim, né? Então ele falava assim, ele falou, na primeira vez que a gente falou com ele, eu lembro, ele falou assim, vocês vão fazer o quê? Sr. Ikizaki, aconteceu isso, brigamos tal, e nós vamos fazer a nossa feira. Ele deu uma gargalhada e falou assim, vocês estão achando que isso é coisa que é brincadeira? Isso não é coisa de criança, não. Vocês vão apanhar feio disso aí, né? Não, Sr. Ikizaki, a gente já tá tendo ajuda. Isso é um certo desdém. E ele falou assim, vocês vão fazer na mesma data da Cosmética, né? Na época era Cosmoprof Cosmética. Tem jeito, Sr. Ikizaki, é na mesma data. Ele falou assim, vocês vão brigar com
um dos maiores organizadores de feira da América Latina. Ele falou, vocês não têm a menor chance. Mas eu sentia que nas palavras dele, ele não estava falando não faça. Né? Ele estava testando para ver se realmente a gente Tinha realmente certeza. Estava convicto de que aquilo lá era o certo a ser feito, né? E por umas 2 reuniões, eu lembro que ele abria a porta, né, e falava assim, o que vocês estão falando? Estamos falando da feira. Vocês não desistiram ainda não? E fechava a porta e ia embora. Né? E ele fez isso umas 2, 3 vezes. Depois que ele viu que realmente a gente ia fazer, aí ele entrou para ajudar, e aí ele dá toques de brilhantismo ao longo do tempo. Eu acho que essa história toda, né, Cláudia, que a gente vê depois, quando a gente chega aqui, né, a gente encontra essa história, e acho que isso é muito o que acontece no dia a dia das empresas, né? É cuidar bem, literalmente, dos seus parceiros, porque eles podem realmente mudar o rumo da nossa história, né? E acho que isso é o que a gente vê com a Beauty. E depois vocês acabaram representando o setor da beleza, né? Não só vocês foram resolver ali um problema que era de vocês no primeiro momento, mas a Beauty se transformou completamente na representante do que é o mercado de beleza hoje. Mas antes de chegar nisso, eu quero saber, César, como que foi essa transição sua da importação, entrou na feira, ficou e transformou a Beauty no que transformou? Não, tem um passo Onde antes. César estava nesse momento? Né, Cláudia, eu estava nessa época, a gente no grupo tinha uma marca que era a ProArt, de acessórios para cabelo, que essencialmente era importada, né, eram produtos importados. Então eu cuidava dessa divisão. Então eu participava da cosmética com um stand de uns 100 metros, 100 e poucos metros, com a ProArt. E eu me lembro que o dia da briga foi em função de localização de espaço, né? E eu estava lá para discutir justamente aonde ficaria o stand da ProArt, mas a gente fez uma reunião única. Então o pessoal da Ikezak, onde ficava onde é o stand da Ikezak, móveis, Taif, e fomos lá para discutir as áreas de cada um dos eventos, e a nossa parceria com a Alcântara era tão grande, com o Jair Saponari, né, que sempre nos atendeu maravilhosamente bem, e que a gente nunca nem se preocupou porque era uma coisa meio... É uma coisa contínua, né? Já há alguns anos. Outro ano. Tanto que a gente estranhou, né? Não, precisamos fazer uma reunião para definir locais. A gente fala, não precisa, é o mesmo de sempre. Né? Sabe, como... Já participava da feira há tantos anos, né? E não, nós precisamos fazer uma reunião porque tiveram mudanças aqui no pavilhão e a gente precisa falar com vocês. Tá bom. E aí, a partir dali que teve um problema. Mas entre a importação, quando eu entrei, e a Beauty, do final dos anos 2000 até então, eu fiquei na ProArt. Por um tempo eu fiquei nos dois lados, né? Na Beauty e na ProArt. E a primeira edição, essa edição maluca de Pavilhão Vermelho, com 11 mil metros, em 90 dias ou menos, aquilo foi, acho que a sua maior faculdade na área de eventos. Eu não sei se foi faculdade, insanidade, até hoje eu não sei responder direito. Mas aconteceu. Paulo, aconteceu, mas eu acho que o aprendizado maior lá não é nem tanto o evento em si. A gente veio aprender eventos, sendo muito sincero, depois de alguns anos. A gente fez muitos erros. Apesar de muita gente nos ajudar, a gente cometeu muitos erros que nos faltava experiência, né? Mas ali o grande aprendizado é entender a força do coletivo e da tradição, né? Porque teve um repórter que perguntou pro De Brito, que foi a pessoa que nos acolheu em parte, né? E o cara ele perguntou, né? Ele era agência de propaganda nossa, o cara perguntou, poxa, eu fiquei sabendo que vocês fizeram a feira em 90 dias, é verdade? Ele falou, não, mentira. Tá do lado, né? Como mentira? É verdade, César, né? Pensa aí comigo. Ele falou, não, mentira, a gente realizou a feira em 90 dias, mas a gente programa ela faz 40 anos. Que era naquele momento quanto o grupo Ikezak tinha de mercado de beleza, né? Ele falou, essa feira só foi possível em 90 dias porque durante 40 anos
a gente construiu relações sólidas com o mercado. Se não fosse isso, naturalmente não seria possível fazer. De certa forma, não existe um erro na frase, existe uma nova forma de falar verdade, embalada de uma forma diferente. Sem dúvida. Muito legal. E aí a Beauty vem, né? Vem com todo esse peso. Mas assim, você falou em erros, né? Conta o que é erramos muito? Paulo, hoje, eu não sei se erramos muito, com certeza erramos bastante, mas no final acho que os acertos são maiores que os erros, mas... O que você não faria ou não faz mais que foi feito em algum momento que te remete a um erro? Paulo, eu acho que, assim, de forma muito clara, né? Eu acho que, por exemplo, eventos hoje, se a gente pensar numa feira, é lógico que o expositor te traz a receita, o público te traz a perenidade do evento, mas onde você ganha dinheiro, pensando do ponto de vista financeiro, é no custo do evento. E por muito tempo a gente relutou em entender isso. Por quê? Eu acho que a gente não estava errado no propósito, né? Mas a gente exagerou a mão na questão do... A gente queria entregar muito pro visitante. E tem coisas que a gente entregava que a gente demorou a entender que era desnecessário. Então, eu não vou lembrar agora quem, por isso vou ser injusto, mas alguém me falou assim: César, você tem que entender que a sua entrega vai até onde o cara percebe. A partir do momento que aquilo lá não é percebido como um valor, isso vira custo. Concordo. E vira custo desnecessário. Então, toma cuidado, né? Com custos adicionais que vocês fazem e que não fazem sentido pro visitante, pro expositor. Isso tudo é um custo que, né, ele até citou um exemplo, você faz um pórtico aqui na entrada de não sei aonde. Alguém vai deixar ele entrar por causa desse pórtico? Custa só 6 mil reais. Ele falou, sim, mas vai juntando 6 mil, 6 mil, 6 mil e acha os 6 mil reais que você tem espalhados pela feira, você vai ver o tanto de dinheiro que tem. Eu enxergo isso. Eu vejo que a gente tem ainda um olhar, às vezes, muito pequeno diante da magnitude. Acho que a grande diferença que a gente tem hoje nos nossos eventos no Brasil e nos eventos dos Estados Unidos, por exemplo, são muito mais simples, né? E a gente vê que é mais simples, só que a gente acaba enfeitando muito, né? Aí entra um pouco daquilo que a gente vê e não vê, né? Culturalmente, as montagens dos nossos expositores têm que ser grandiosas, né? Para competir com outra marca, e isso acaba encarecendo, né? E você falou uma coisa tão importante, que a Beauty, durante 40 anos, construiu uma comunidade. Ela já tinha a comunidade da beleza, ela já tinha o mercado da beleza, então fazer o evento em 90 dias foi trazer esse mercado para cá, né? E hoje, o que você está vendo no mercado de diferente? O que você está vendo como tendência? Porque a gente sabe que sempre que a gente tem reunião com o César, sempre traz alguma coisa de tendência, sempre vem alguma coisa nova. Cláudia, eu acho que o mercado, não só de beleza como um todo, ele está numa transformação assim que eu digo que às vezes ela é cruel, né? Porque esse negócio de digital, né, de transformação digital, inteligência artificial e tantas outras coisas que já passaram, eu acho que a grande coisa dela é que ela traz uma velocidade cruel para os negócios, né? E o desafio de um empresário, de um executivo, hoje mais do que nunca, é entender aonde isso faz sentido e aonde isso não faz sentido. Sem dúvida. Porque se você entrar em todas as brigas do mundo digital e querer seguir tudo, você está morto. Não tem velocidade para isso. Lugar, né? As brigas boas para serem brigadas são. Mas do outro lado, também é igualmente verdade que se você não fizer boas escolhas de tecnologia e tudo, você também está morto, né? Então, acho que o grande desafio é conseguir conciliar a tradição de fazer um evento, que eu acho que isso não vai acabar nunca. Não tenho a menor dúvida, muita gente durante a pandemia vai ao fim dos eventos presenciais. Eu particularmente, eu não sei se por uma autodefesa ou por de fato acreditar, eu nunca achei que isso fosse uma verdade, né? E continuo não achando. E acho até agora o contrário, que você falou de tendência, eu acho que tem uma tendência forte de retomar relações de uma maneira intensa. Eu acho que o período da pandemia e principalmente o pós-pandemia mostrou para muita gente o valor das relações.
E assim, eu acompanho um pouco o mercado de eventos e o mercado de beleza com mais detalhe. Via de regra, as empresas que se saíram bem pós-pandemia, que foi um período duro para todo mundo, né? São as empresas de fortes relações. Não são as empresas de processos, são as empresas de relações. É claro que se tiver o processo junto, tanto melhor. Né? Eu acho que aqui a gente entra num lugar que eu gosto dessa discussão, dessa conversa boa, que é o fortalecimento das relações. Eu concordo com você. Eu acho que depois a pandemia mostrou muito claramente que o segredo não estava nos processos. Só que eu faço uma a mais. Acho que nunca esteve. Os processos são necessários para que a gente tenha a melhor visão daquele negócio. Mas o resultado, o sucesso, ele só se dá pelas relações. Independente, para mim, daquilo que, claro, tem segmentos de mercado que você pode ter mais ou menos, mas no nosso setor, claramente são as relações, acho que é o grande segredo do sucesso. E você vê isso como uma tendência agora para daqui para frente. Paulo, que nem tendência é mais, né? Isso é uma realidade que quanto mais forte você tiver nas relações, não tenho dúvida uma garantia maior de um sucesso perene, né? É lógico que os processos e tudo mais, a governança é importante para você crescer, para você poder multiplicar seus negócios, mas a base de tudo é a relação. Como é que você faz hoje, dentro da Ikezak e da Build Fair, para manter essas relações fortes, relações de 40 anos, ou seja, 60 anos. São 60, né? Exato. Essas relações de 60 anos. Como é que vocês hoje, dentro da estrutura hoje da Ikezak e da Build, vocês mantêm essas relações? Quais são as ferramentas ou quais são as estratégias básicas para essas relações serem mantidas? Paulo, não é fácil, né? Porque na medida que cresce, por exemplo, a Ikezak, ela tem 60 anos de mercado e ela sempre foi muito relacional, tanto com os fornecedores quanto com o cabeleireiro em si, né? E isso é uma discussão muito quente dentro do grupo, porque como é que você envelhece, né? Como é que você mantém uma tradição de uma marca de 60 anos sem envelhecer a marca? Esse é um grande desafio, porque todo mundo quer ter 60 anos. Sim. Mas você não tem jeito, você não pode se apoiar nos 60 anos e não atualizar as suas relações com o mercado. Porque o mercado muda, o mercado é dinâmico, novos cabeleireiros, novos entrantes, novas marcas. E você tem que estar acompanhando isso. Então é um desafio enorme e a gente passa por esse desafio. Aliás, estamos passando por esse desafio de entender como é que a gente compõe tudo isso, né? O digital com o presencial. Mas eu acho que no final do dia tem que voltar para a essência e acreditar naquilo que a gente sempre teve no nosso DNA, né? De servir o mercado profissional de beleza através de coisas e necessidades que ele demonstra. Então, o cabeleireiro, o profissional de uma maneira geral, não só o cabeleireiro, ele sempre foi muito carente de informação, de conteúdo, e a Ikezak sempre se propôs a isso, né? O grupo sempre se propôs a isso, né? Então, os 40 anos que a gente falou de mercado não é simplesmente porque estamos no mercado, né? Mas a Ikezak sempre foi provedora de educação, de conteúdo, de desenvolvimento do mercado. Isso sim nos proporcionou fazer o evento. Essa é a sua história, né? Essa é a história da empresa. Só que não é fácil, né, você manter isso vivo. E trazendo isso para a realidade da Build Fair, eu sempre fui um defensor de feira, você me conhece, né, Paulo, Cláudia, mas há uns 8 anos atrás, mais ou menos, a gente sempre faz depois da feira uma lavagem de roupa suja ali, né, o que não funcionou. Tá proibido falar o que funcionou, vamos olhar porque não funcionou, porque é um processo de melhoria constante, né? E aquele ano eu saí com um negócio meio atravessado na garganta. A feira foi bem, renovamos, visitação, tudo certo, mas estava começando a aparecer esse negócio do digital.
E a pessoa talvez nem lembre, mas um dos donos da sala online, o Adrian, ele falou assim: César, atenção, hein? Eu falei: o que foi, Adrian? Isso aqui vai mudar. O que vai mudar, Adrian? Tá chegando um negócio louco no mundo digital, de redes sociais e tudo, que vai mudar esse negócio. Ele falou: não vai acabar, mas vai mudar. Fique esperto. E um pouquinho antes da feira, a gente estava olhando o investimento e tudo, e naquele ano a gente gastou um pouquinho mais para poder convocar, para fazer a divulgação, a convocatória. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Juntando as duas informações, eu fui falar com um amigo lá do E-Commerce Brasil, o Thiago Baeta. Eu falei: Thiago, o que você imagina? Ele falou: César, o problema, né, é que você é muito intenso em 4 dias. Verdade. Só que o ano tem 360 dias, né? E com a velocidade do digital, não tem jeito. Por mais intenso que você seja em 4 dias, você acaba ficando de escanteio. Portanto, o que você vai fazer? Fica difícil de lembrar do evento, né? Então você tem que gastar mais para recomunicar. Você vai para um lugar que eu gosto, que é assim, o PO me fala muito isso, né? E a gente discute isso. Quando você vai sair de uma feira, tem a mesma placa que dá bem-vindo, ela: nos vemos o ano que vem. Pô, sério? Que é só no ano que vem que a gente vai se ver? Eu acho que é isso que você está querendo comentar. E aí, Paulo, a partir dali, a gente desenhou uma estratégia, um plano de, nós precisamos falar com o nosso visitante mais vezes ao longo do ano. Aí. E fazer da feira, né, o início e o fim de um ciclo. Porque muita gente questionou, né? Falou: pô, mas você não vai enfraquecer a feira? Tem risco. Mas se eu não fizer, tem um risco maior. O risco é maior. Se eu souber fazer bem, eu consigo fazer da feira o início e o fim de um ciclo. Então a gente fez um desenho de segmentar a feira por tipo de visitantes e começar a fazer eventos ao longo do ano para cada um desses visitantes, né? E tem funcionado, né? A gente hoje, o ano que vem, nós vamos fazer mais de 25 eventos. E muitos deles aqui conosco. Graças a Deus. Isso é bom. Você sabe, essa novidade depois para mostrar. Cláudia, que o grupo, claro, a gente tem um monte de erros e defeitos, mas a gente preza muito, né? Porque vocês estão aqui. No final, tenho um CPF, você tem o seu, Paulo tem o seu, mas tem as empresas, a gente tem uma gratidão muito grande por 2 grandes momentos. Tiveram vários momentos importantes, mas 2 são simbólicos para a gente, porque um é um nascimento e o outro é um renascimento, né? O nascimento é que o De Brito, que é a agência de propaganda nossa, ele atendia o Grupo Center Norte à época. Exato. Ele conhecia todo mundo e tal, e aí ligou pro Sérgio Pasqualin, falecido, né? E falou: Sérgio, tem um cliente meu assim e tal, explicou toda a situação. Ele falou: por coincidência eu tenho a data, só que precisa definir logo. Imediatamente definiu, fomos fazer uma reunião com o Sérgio falou: vocês sabem fazer feira? Eu falei: Sérgio, não. Honestamente não sabemos, né? A gente tem contato com o expositor, que são as marcas, tem contato com o cabeleireiro, mas organizar a feira em si, espera um pouco. Imediatamente ele ligou pro Abdala e pro João Batista, da Francal, e o João Batista, ele conseguiu falar primeiro com o João Batista, e os dois prontamente nos receberam, e o João Batista veio, ele falou: reunião, dali a 2 dias, chegamos no Center Norte aqui, no escritório central, que antigamente era lá, né? Era no shopping, né? E nessa época, o João Batista era o presidente da Francal e o Abdala era o presidente da Estrutural. Exatamente. Que a Estrutural era montadora. Então, por isso que você estava buscando os 2 e primeiro acabou conversando com o João Batista. E aí o João Batista reuniu todos os fornecedores da cadeia que eram da Francal, elétrica, segurança, limpeza, tudo. Falou assim: gente, essa feira são dos meus amigos, a gente tinha conhecido ele naquele dia, né? E a feira é como se fosse da Francal. Eu quero os orçamentos de tudo, pavilhão vermelho, João Batista. Assim, assado. Se eu descobrir que tem um preço diferente da Francal, tá fora da Francal. Quero na minha mesa até tal dia, os orçamentos.
Falei, caramba, né? E aí a gente falou, poxa, João, você está nos ajudando, né? Vamos fazer um contrato de assessoria. Ele falou, não tem contrato nenhum. Eu ajudo vocês, lá na frente nós vamos ter negócio junto, vocês me ajudam aqui, eu ajudo vocês ali, e é assim que o mercado funciona. Até hoje. É que assim, é que são pessoas especiais que passaram por essa vida e não foi à toa, né, que elas existiram. E então, a gente tem que sempre reverenciar, né, um pouco. Sabe que eu escuto muito essa coisa de que o passado não é o que nos vai levar para o futuro. Eu discordo muito dessa história. Também. Eu entendo que o passado te explica o seu presente, porque sem ele você não sabe onde você está. E pode ser que através do seu presente você consegue olhar para o seu futuro, né? Então, nunca esquecer o passado. Eu acho que o passado que nos trouxe até aqui, ele nos garante o futuro. É lógico que o que não garante o futuro é a forma de fazer. Mas o que fazer é igual. A forma de fazer não é mais a mesma. Antigamente se ligava, passava fax. Hoje em dia não é mais isso. Hoje em dia é outra coisa. Mas a natureza do ser humano, ela é igual desde a época do tempo das cavernas, né? A forma só de se relacionar e de fazer o bem para as pessoas ou de fazer as coisas certas é que mudaram. É isso que mudou. Mas a essência não muda. Você deixou nesse papo que a gente está falando aqui já, um pouco mais de meia hora, você já deixou aqui várias dicas. A gente sempre pergunta, né, o que você está vendo, o que você está enxergando para o futuro, ou que a gente não viu, mas acho que você deixou algumas coisas que a gente vê o dia inteiro, que a gente não pode esquecer. Essa coisa do relacional, ela é importante. Você falou uma outra que é transmissão de conteúdo, né, ou transmissão de conhecimento. Você pode ser uma fábrica, você pode ser um espaço de varejo, você pode ser um distribuidor, não importa. Quanto mais você dissemina conhecimento, mais isso é utilizado e mais pessoas vão se voltar para aquele setor, né? Eu acho que esse ciclo não pode ser quebrado, né? Paulo, tanto que nesse projeto nosso de criar eventos ao longo do ano, a gente sempre apoia esses eventos em conteúdo e dados, que é o que eu acredito que é a forma como as feiras vão se fortalecer. A feira sempre foi relacional e assim será, e cada vez mais, na minha opinião, vai ganhar força com isso. Só que a gente precisa ir um pouquinho, entregar algo a mais, precisa ir um pouquinho além, porque toda feira ela dedica lá a sua atividade a um determinado setor. E seja lá qual for esse setor, não há como você se tornar relevante e na hora que você admite que o seu evento é um evento relacional, isso dá relevância para você no mercado, mas isso por si só não basta, na minha opinião. Você precisa, obviamente, gerar negócios, mas você precisa pensar no amanhã desse setor, e o amanhã está diretamente ligado às relações, mas também está ligado a conteúdo e a informação. Então, a gente está tentando pôr isso tudo junto e tentar acelerar aí o mercado de beleza, né? Sabe uma coisa também importante que você falou, foi do DNA. E a gente entende disso, porque a gente também faz parte de um grupo que tem mais de 85 anos, né? A gente já está, acho que 80, pela Vendacity, 88. Então a gente está rumo aos 100 anos. E essa questão do DNA, da palavra, né? Ela vale muito aqui dentro. Ainda vai. Ainda vai valer. Combina, vai valer, combina com a Beauty, né? Esse DNA ele é tão importante. E você falou uma coisa importante também do mercado, da gente se ajudar hoje, porque nós pertencemos a um mercado de ciclo longo, que amanhã pode ser você que precisa de ajuda, ou eu, ou o promotor do lado, ou a feira do lado. E isso é muito genuíno, né? É muito praticado na Beauty até hoje, né, César? Cláudio, a gente tenta, né? Não é sempre que a gente consegue, mas o DNA do grupo, né, isso está traduzido na Beauty, é de desenvolvimento de mercado. Então, é claro que a gente faz os eventos para ter lucro, tudo isso não há o que discutir, mas antes de discutir o quanto vai dar de lucro, o quanto vai dar de resultado, é o quanto aquele evento tem potencial de desenvolver o mercado. Porque às vezes a gente vê, né, marcas reclamando, falando, poxa, tá ruim, tá isso, tá aquilo. E algumas feiras também, às vezes, mas
eu acho que o quanto você fez no passado para ajudar o mercado a crescer vai te ajudar a ditar o quanto você tem de espaço no mercado no futuro, né? Porque todo mercado tem altos e baixos, todo mercado ele é suscetível a ter crises, né? Mas essa crise ela não surge do nada, né? Ela pode ser uma crise conjuntural, isso acontece, mas Não surge da noite para o dia também. mas eu entendo que se você tiver mais preparado, e o preparo vem essencialmente de construir relações sólidas e estar muito bem informado do que está acontecendo, você consegue atenuar, né? Você consegue reduzir esse impacto e, mais do que isso, você consegue sair mais rápido de uma eventual crise, né? Não tem jeito, se a crise está instalada, alguma coisa te afeta, mas você consegue movimentar melhor se você tiver essas relações. E na pandemia eu vi com clareza, e eu falei do renascimento, né? Naquele primeiro momento da feira, quando a gente fez em 90 dias, você viu claramente a força do coletivo. E agora, como é importante você ter gente boa do seu lado, né? Não só pessoas boas, mas competentes também. E que às vezes você não precisa ter 11 Romários, né? Nada contra o Romário, tudo a favor, mas às vezes é melhor você ter pessoas que conseguem entregar além da capacidade dela do que pessoas super talentosas, tal. Se você puder combinar tudo junto, lógico, perfeito, né? Então, assim, o aprendizado de como é que a força da equipe te consegue levar muito além do que individualmente você é capaz, né? Que foi esse renascer, né? Que é o segundo momento, que é a segunda dívida de gratidão que a gente tem com... Depois não vai jogar isso contra nos contratos futuros. Não, aqui a gente já está utilizando tudo a nosso favor. Tô brincando. Absolutamente, eu acredito que não, mas na pandemia vocês nos ajudaram muito, né, em segurar pagamentos, em renegociar tudo, não nos onerar adicionalmente em nada. Então, isso é algo que vai além, né? Porque naquele momento a gente de fato precisava, não estava negociando nada, né? E aí a gente tem aqui, nós tivemos uma história passada que nós fizemos aqui no Center Norte, nós fizemos uma gravação de testemunhos, né? Bem soltos, a gente não deu texto para ninguém, cada um dos promotores ao longo de um ano falava de alguma forma aquilo que entendia ao nosso respeito. E muita coisa saiu dessa história. E eu lembro claramente de uma frase do Juan Pablo que ele dizia o seguinte: a gente descobre o valor das relações quando a gente tem um problema. Porque todas as vezes que nós temos um problema e conversamos com o Center Norte, nós chegamos a uma solução conjunta plausível. Eu acho que o resultado é consequência de um bom trabalho. Não vejo de outra forma. Inclusive, falando de trabalho, falando de resultado, primeiro, obrigado pelas suas palavras, mas vamos lá. Nós estamos aí há dias da Feira Build Fair 2024, né? Daqui a uma semana, nós estamos hoje numa sexta, então na próxima sexta, Build Fair no ar. Como é que estamos preparativos? Paulo, esse negócio de feira é uma coisa curiosa, né? Porque nós vamos fazer já a 19ª edição, são 20 anos, né? E eu lembro como se fosse ontem a primeira. E é danado, viu? Porque todo ano dá dor de barriga, né? Dá uma ansiedade, dá um frio na barriga. César, fala a verdade, aquele friozinho na barriga, na véspera. Dá, viu? Eu não sei como será essa véspera, mas historicamente, nas outras 18 edições, eu brinco lá na turma que não é verdade que eu tenho esse sonho todo ano, mas por alguns anos eu tive, de que na véspera eu sempre sonhava que a feira estava vazia. Ai, ai. Né? Então aquilo lá não era um sonho, obviamente, é um pesadelo que nunca se concretizou, graças a Deus. E até porque é uma das mais cheias do Brasil. Mas você sabe qual que é a ansiedade, Cláudia? Eu acho que a ansiedade vai mudando em relação ao quê, né? À medida que você vai ganhando mais experiência, você vai tendo um pouco mais de domínio, mas a grande ansiedade minha, claro que é ter público e tudo, mas no final é se o expositor e o visitante está satisfeito. Porque a feira é muito grande, né? Muito detalhe,
E aí você fica pensando, a ansiedade vem de se você não está esquecendo nenhum detalhe. Mas nesse momento, eu entendo que está tudo pronto. Porque senão você nem estava aqui conversando com a gente. Ô Paulo, Cláudia, assim, tirando o que eu não sei, o resto está tudo pronto. É o que a gente falou um pouco antes. Já que eu não sei, é melhor eu não saber que fique por isso mesmo. É brincadeira, claro, né? E até uma forma de você descontrair um pouco internamente, mas hoje é o que eu falei anteriormente, né? O que nos dá uma tranquilidade é que a gente tem uma equipe que está acostumada a fazer os eventos, que cresce durante os eventos. Então, assim, isso nos dá tranquilidade, e mais do que tranquilidade em realizar a feira, nos motiva a fazer novas, né? Quantas marcas expositoras? No total de marcas, Paulo, esse ano vai passar de 2.000 marcas, né? De expositores são mais ou menos 500 expositores, né? Bastante, né? Olha, a gente só falou de coisas sérias até agora. E a gente não pode caminhar para o ping-pong sem perguntar um perrengue chique que você já passou. Essa parte da Cláudia. Perrengue chique. Alguma coisa engraçada. Aqui, aí a Cláudia faz essa parte do social. E eu entro na dança. Perrengue A gente chique. falou coisas muito importantes aqui, mas a gente quer saber uma história engraçada, um perrengue aí que você passou na feira, no evento. Pode ser antigo, pode ser novo. Ô, Cláudia, acho que é um perrengue, mas teve desdobramentos, graças a Deus, positivos, né? Teve um ano, eu não vou lembrar exatamente qual ano, mas que acabou a luz. Olha que bacana. Os clientes Center sempre Norte. falam pra gente as coisas que acontecem aqui no podcast. Acabou a luz no pavilhão. Foi um ano antes da subestação, se não me engano. Eu te falo que foi um acidente de um caminhão ou um ônibus, para me lembrar, que ele bateu numa placa de rua, essas que Isso, exatamente. Foi fera. Eu falo isso com muita serenidade hoje. bateu na placa, a placa virou e deu no cabo. E aí acabou a luz e você estava ao lado do senhor Ikezaki? Não, pior. Né? Você estava ao lado de quem? Pior porque começa, né, um certo tumulto e a gente conseguiu controlar o tumulto. Eu falei, não, gente, para com esse negócio. Um pouquinho mais de 20, mas não mais que 30. Foi por aí. Por que eu lembro disso com uma coisa que para mim virou engraçada, né? Sabe quem estava dentro do pavilhão? Quem? Naquela hora que acabou? Geraldo Alckmin. Olha que beleza. Na época, governador do estado. Pela segunda vez. Né? E eu lembro que eu estava perto assim do Geraldo e ele ligou pro presidente da Enel da Enel da época, verdade, Eletropau. e falou, olha, aconteceu, numa serenidade, ele falou, olha, aconteceu alguma coisa aqui no pavilhão, estou aqui no evento no Center Norte e tal, que acabou a luz. Você consegue checar o que aconteceu e dar uma prioridade nisso? Eu não sei o que ele respondeu, só sei que depois de 30 minutos ou qualquer coisa parecida com isso, é que aqueles 30 minutos parecem uma eternidade, né? Você parece toda a sua vida profissional passando naquele momento. E aí voltou a luz, aí o pessoal falou, pô, César, que legal, voltou a luz. Eu falei, lógico. Eu contratei aí um pessoal, uma equipe especial para retomar a luz. Mas quem que você contratou? Eu falei, não, eu não sei direito quem contratou, mas eu sei que o eletricista-chefe nosso era o Geraldo Alckmin, né? Olha que beleza. Então, E aí, depois disso, são tantas histórias. Aqui eu falo duas vezes, porque isso tinha acontecido no mesmo ano, durante a abertura da APAS, com ele presente também faltou a luz, depois no evento de setembro com a Ikezaki, com a Build também. E aí no ano, isso foi 2014, porque no ano seguinte, 2013, e aí no ano seguinte, nós entramos com a subestação, foi feita a autorização, na época a Eletropau fez o projeto e aprovou conosco em tempo muito recorde. Eu acho que isso tudo a gente leva do Geraldo também, porque deu um estímulo para que nunca mais isso acontecesse. Então, mas foi uma história legal, mano. Eu não lembrava mais foi um disso. perrenguezinho, mas que no final deu tudo certo. Nós dependíamos na época da instalação elétrica na rua, né? Que eu lembro que o pessoal da Engev me explicou à época, falando, César, o problema é que ele tem que desligar tudo e religar tudo. Isso. Não é simplesmente consertar o poste. Não, nem conserta tão rápido, de tanto tempo. É que você tem as linhas de transmissão, então eles desativam lá na mesa, desativam, tinha os nomes, ponte preta, sei lá mais o quê. Enfim, desativam uma linha, pega um ramal, liga outro. Histórias interessantes. Chegamos aonde chegamos por causa disso, né?
Bom, Então, chegamos no nosso final do bate-papo. no final do bate-papo, a gente faz um ping-pong. A gente pergunta e você responde com uma palavra. Nós damos uma de medo isso. aqui, sabe? Que medo disso. Marília Gabriela dos eventos. Vamos lá. Vamos lá, eu começo? Pode começar. Então tá. Um filme. Um filme, puxa, são vários, mas eu gosto muito gosto do Poderoso Chefão, de toda a história, né? E não tão recente, mas Um Sonho de Liberdade. Muito bom, bom gosto. Bom gosto. O livro. Esse é fácil, hein? Um livro que mudou a minha vida, ele chama Paradoxo Global. Ele é um Vamos anotar também. É um esse livro A Vida do César. do final dos anos 80, começo dos anos 90, mas que até hoje, se você ler, atual. Né? É um livro que fala de globalização, que fala de uma série de coisas que estão super não na moda, porque não é exatamente isso, mas que estão super Continuando na atuais. pauta. Família. Poxa, Cláudia, isso não dá para responder numa palavra só, né? Porque a palavra só seria tudo, né? Mas família, no final, acho que é o que nos motiva, é o que nos prende a determinados valores, paixão, é amor, né? Aquela coisa incondicional, né? Então, para mim, família, tanto para trás, né? Pais, mães, avós. Se tem alguma coisa que eu falho, eu acho que eu deveria dar mais atenção a eles, né? E aí, filhas, esposa, tudo, aí não tem nem o que dizer, né? Passados, eu estava lendo de saindo um pouco do ping-pong, que como a gente para muito cedo no antepassado, a gente vai em pai e avô, a gente tem bisavô, etc. Enfim, a gente teria que olhar um pouco mais a nossa árvore lá de trás para saber um pouco da nossa essência. Sabe, esse negócio de família, de tudo, é que eu acho tão, assim, tem tanto conhecimento, tem tanta coisa boa para trás, né? Com certeza. Que às vezes eu diria até que de forma idiota, a gente negligencia, né? Porque Pode ser. se a gente desse mais atenção a tudo isso, tantos problemas que a gente passa seriam tão facilmente resolvidos. Ou pelo menos menos dolorosos, né? Com certeza. Vamos lá, um ídolo. Puxa vida, um ídolo. Meu avô, com certeza, meu avô. Tem vários, né? Mas acho que meu avô foi muito especial. Como figura humana, meu pai, sem dúvida nenhuma. Meus pais, né? E empresarialmente, não tem como, né? O Sr. Ikezaki foi foi e ainda né? Muito viva a referência, né? É muito presente, né? Então, isso... Tá bom, então vou perguntar aqui. Um esporte. Cláudio, aqui tem quase um confessionário, né? Porque se eu disser um esporte para você, você vai duvidar, mas eu joguei basquete até os meus... coisas que a gente descobre aqui. Até os meus 18 para 19 anos, né? Eu joguei no Paulistano e joguei no Pinheiros, né? Então eu joguei, quando você falou meu primeiro emprego, não foi exatamente no banco. Foi jogando. Né? Ou pelo menos o meu primeiro salário, né? Qual era a sua posição? Não tem jeito com essa altura toda, né, Cláudio? Eu era um belo armador de confusão, né? Mas eu joguei até os 16, 17 com um certo destaque, né? Porque eu joguei uma seleção paulista e tal, então tinha na minha geração um dos meninos que jogavam juntos, aliás, reencontramos recentemente. Ele foi seleção brasileira, jogou Olimpíadas, tudo. Então, quem foi? Chama Caio Cassiolato. Ele foi... O Paulo também curte basquete, acho que vai abrir uma nova conversa aqui depois. Depois a gente bate sobre isso. Não, de basquete, se deixar, é o dia inteiro, hein? Porque aí tem assunto. Então, o meu esporte, com certeza, é basquete, né? Eu sou mais fã, a gente é saudosista, o basquete dos anos 90, para mim, é bem melhor do que o basquete de hoje. Mas, enfim... Eu vou lá nessa mesma época, eu pego até... Porque eu estudei e fiz faculdade com alguns desses caras dos anos 90, quer dizer, um pouco antes disso, 86.
Paulinho Vilas Boas. Tudo a gente vai voltar lá atrás. Aí Vilas Boas foi um craque. Joguei com alguns, mas enfim, é para uma outra conversa. Esse ping-pong tá rendendo. Você sabe, Você agora, Paulo. Eu vou direto. Do basquete, tem essa última NRF, teve o Magic Johnson como palestrante. E ele falou um negócio que eu acho que sempre que eu posso, eu lembro e compartilho, porque ele foi uma coisa incrível. O cara perguntou para ele qual que era a diferença dos craques do passado, da década de 90 para os de hoje. Ele respondeu algo assim, ele falou, olha, craque é craque. Né? Quem é craque no passado, o craque de hoje é craque. Ele falou, a grande diferença é simples. Na minha época, assim como eu, Jordan, Bird e alguns outros, os nossos companheiros de equipe jogaram o seu melhor basquete ao nosso lado. O que não é verdade hoje. Essa foi a resposta dele. Eu vou pular algumas coisas que a gente ia aqui. Tá bom. Não. Uma cidade para fazer eventos. Puxa vida, Paulo, eu sou apaixonado por São Paulo, portanto a resposta razoavelmente óbvia é São Paulo, mas eu acho incrível, de todas as cidades que eu visitei, Hong Kong. Me parece que a cidade gira em torno do evento, sabe? Bom para conhecer. Seria uma cidade para conhecer. Pois é. E um evento para visitar? A Beauty Fest. Eu acho que... Não pensaria duas vezes, né? Eu acho que a gente tem que ter a mente aberta, porque eu cometi um erro por um tempo que eu me limitava a visitar feiras de beleza, né? E isso, acho que, ok, né? Tem o seu valor, você sempre está aprendendo, né? Faz parte. Mas não traz tudo. Mas eu percebi, e é recente isso, hein? Que boa parte do que a gente consegue melhorar como evento vem de outras feiras, né? Então a gente teve a oportunidade, até fomos com o Braf, né, em visitar outros eventos, e eu diria que a Euroshop foi um evento bem marcante. Para mim foi um divisor de águas na minha vida quando eu fui a primeira vez em 2014. E depois eu repeti em 2018, e eu vou te falar que quantas forem, vai ser diferente. E eu visitei um evento chamado Web Summit, que é um evento de tecnologia, de conteúdo em Portugal, que aquilo lá mudou um pouquinho o jeito de eu ver eventos, né? Que legal. De entender um pouquinho como é que... Porque eu era um cara meio avesso à tecnologia, sabe, Cláudia? Não avesso, né? Eu sou favorável, mas eu não sou um cara que sabe, a tecnologia como meio que quase que um mantra, né? E eu vi ali que tem muita coisa boa para se fazer com tecnologia. Hoje você... Legal. Eu? Mas ela é a sua pergunta. Pode fazer. Tá bom. É uma pergunta importante. É a nossa última pergunta. É a nossa última pergunta. Para todo mundo a gente faz a mesma pergunta. O César vai poder voltar no tempo. Você vai voltar lá naquele começo de carreira, quando você está deixando o basquete, entrando na sua profissão, terminando a faculdade, e aí você encontra o César de hoje. O que é que o César de hoje daria de conselho ou falaria para aquele César que estava começando a sua profissão e que nem sabia que, além de representar o setor da beleza, ainda ia ser representante do setor de eventos também? O que você falaria para ele? Puxa, Cláudia, eu imagino minha filha me perguntando isso, né? E a gente, se tem alguém que a gente quer o melhor, é para os nossos filhos, né? Não há a menor dúvida disso. Eu diria, assim, coisas razoavelmente óbvias, mas primeiro, não abra mão de relações. Por mais que ao longo da sua trajetória pessoas vão te decepcionar, acreditem nas pessoas sempre. Tenha paixão naquilo que você faz e procure estar sempre do lado de gente melhor do que você. Né? Eu acho que essa questão de estar melhor, estar ao lado de gente melhor é o que te sobe o sarrafo, né? Eu acho que o principal é mantenha-se curioso, né? Não perca, não ache que já viu tudo, porque eu me lembro que o Sr. Kiyosaki, alguns dias antes dele falecer, ele falou: César, você pode vir aqui que eu preciso que você me ensine um negócio. Obviamente eu não tinha nada a ensinar para ele, né, do que ele ia me perguntar, que era uma coisa de negócio, mas aquela frase para mim é inesquecível, porque ele, 94 anos,
Ele falou que até 100 ele ia, ficou me devendo, porque ele foi um pouquinho antes, mas tudo bem. E ele falou isso, né? Eu precisava que você me ensinasse um negócio. Eu falei, Sr. Kiyosaki, mas te ensinar o quê, né? Então, acho que esse negócio de se manter curioso, que a gente falou em algum momento, também é uma das coisas que eu diria com toda certeza, né? E, por fim, o mais importante, eu acho que é agradecer a cada conquista, a cada pessoa que você tem do seu lado que te levanta, né? Mesmo nos problemas, quando acontecem, eu acho que a questão de estar grato a tudo que você tem no seu entorno é algo valiosíssimo para a pessoa poder crescer, para a pessoa se dar bem e, por que não dizer, ter sucesso, né? Eu acho que o jovem César ia gostar. Eu acho que sim. Bom, gente, César Tsukuda, Build Fair 2024, então chega aí, te desejo sucesso sempre, muito obrigado pela confiança de estar aqui conversando conosco, essa 1 hora passou muito rápido, eu só tenho que agradecer para você e a você por essa credibilidade, né, de estar junto aqui, se expor, de falar um pouco mais de você e falar um pouco mais dos seus valores. Eu acho que você deixou aqui grandes ensinamentos. Hoje foi um dia bem diferente para a gente, né? E para você que está nos assistindo, se você curtiu, chegou até aqui, gostou do que você viu, deixa o like, se inscreve, a gente manda as notícias novas, tudo que acontece, e críticas, sugestões, quem você quer ver aqui conversando com a gente, é só mandar para nós que a gente corre atrás. Muito obrigado. Cláudia, obrigado. Obrigada. E é isso. Na próxima sexta-feira a gente se encontra novamente por aqui no centro do palco, aqui direto do Expo Center Norte. Valeu, grande abraço.